Há 65 milhões de anos atrás, ocorreu um evento que todos conhecem. Um meteoro veio de encontro e acabou com a vida dos nossos dinossauros. Mas isso aconteceu de verdade? Como que o mundo ficou depois de 1 minuto de colisão? Fala galera, somos do canal É Sério Isso e fique agora com uma breve história dos dinossauros. Os dinossauros foram um grupo bem sucedido de animais que surgiram entre 240 milhões e 230 milhões de anos atrás e chegaram a dominar o mundo até cerca de 66 milhões de anos atrás, quando um asteroide gigante colidiu com a Terra. Durante esse tempo, os dinossauros evoluíram de um grupo de criaturas do tamanho de cães e cavalos para as feras mais enormes que já existiram em terra. Alguns dinossauros carnívoros encolheram com o tempo e evoluíram para pássaros. Então, nesse sentido, apenas os dinossauros não aviários foram extintos. Para os propósitos deste artigo, dinossauros se referirão a dinossauros não aviários, salvo indicação em contrário. Durante os cerca de 174 milhões de anos em que os dinossauros existiram, o mundo mudou muito. Quando os dinossauros apareceram pela primeira vez no período Triássico, 251,9 milhões a 201,3 milhões de anos atrás, eles vagavam pelo supercontinente de Pangeia. Mas quando o asteroide atingiu no final do período Cretáceo, de 145 milhões a 66 milhões de anos atrás, os continentes estavam aproximadamente no mesmo lugar que se encontram hoje. O que são dinossauros? Os fósseis de dinossauros inequívocos mais antigos, datados de cerca de 231 milhões de anos atrás, são do Parque Provincial do Ixigualasco, no noroeste da Argentina, e inclui os gêneros Herrerasaurus, Eoraptor e Eudromameus. Os cientistas ainda estão debatendo se Niasaurus, um gênero encontrado na Tanzânia, que data cerca de 240 milhões de anos atrás, também é um dinossauro primitivo ou um dinossauro morfo, um grupo que inclui dinossauros e os seus parentes próximos, diz Steve Brusatte, paleontólogo da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Sempre que eles apareceram pela primeira vez, a anatomia única dos dinossauros os diferenciava de outros grupos de animais. Os dinossauros são arcossauros, um clado, diferentes grupos de animais que compartilham um ancestral comum, que inclui crocodilianos, pitossauros, dinossauros e pássaros. Os arcossauros surgiram apenas após a extinção do final do Permiano, cerca de 252 milhões de anos atrás. Com o tempo, alguns arcossauros, incluindo os dinossauros adaptaram uma postura ereta, o que significa que tinham pernas sob o corpo e não para os lados. Sprawling é muito comum para as criaturas de sangue frio que não precisam se mover muito rápido. Dobrar os seus membros sobre o seu corpo, no entanto, abre um novo mundo de possibilidades, escreveu Brusatte em The Rise and Fall of Dinosaurs, uma nova história do mundo perdido. À medida que a evolução dos arcossauros progrediu, os dinossauros ganharam caudas longas, grandes músculos nas pernas e ossos extras do quadril que lhe permitiram se mover com rapidez e eficiência, escreveu Brusatte. Alguns dinossauros evoluíram para dinossauros. As diferenças entre os dois são pequenas, mas a anatomia dos dinossauros ofereceu maiores benefícios, incluindo braços que podem se mover para dentro e para fora, vértebras do pescoço que podem suportar músculos mais fortes do que antes e uma articulação de que o osso da coxa encontra a pelvis, encontrou Brusatte. Essa anatomia única ajudou os dinossauros a se tornarem bem-sucedidos. Ter uma postura ereta também libertou as mãos, permitindo que dinossauros como iguanodontes agarrassem galhos e dinossauros carnívoros arranhassem e matassem suas presas, observou Gregory Erickson, paleobiológico da Universidade Estadual da Flórida.
Em última análise, ter braços livres permitiu planar e depois voar em pássaros, disse ele. Além disso, os dinossauros provavelmente tinham sangue quente, de acordo com as pesquisas sobre suas taxas de crescimento. Quando você se torna um animal de sangue quente, pode operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, disse Erickson à Live Science. Você não terá nos caprichos do ambiente em termos de ser ativo. Inicialmente, os dinossauros não eram tão diversos quanto os arcossauros, semelhantes a crocodilos com os quais viviam, observou Brussat. De fato, os dinossauros não se tornaram muito bem-sucedidos imediatamente. Os crocodilos governaram o Triássico, então a extinção do final do Triássico ocorreu e os dinossauros sobreviveram e assumiram o controle. O clado dinossauria, que significa lagarto terrível em grego, foi cunhado em 1842 pelo paleontólogo inglês Richard Owen, que inclui o terópode carnívoro megalossauro, o sauropodomorfo de pescoço longo Cetiosaurus e o anistício Iguanodon como as primeiras espécies conhecidas no clado, de acordo com o livro Dinossauros Redescobertos. Cada um desses dinossauros, ao que parece, representa um dos 3 principais grupos de dinossauros. Tipos de dinossauros. Em 2021, havia 1.545 espécies de dinossauros descritas cientificamente. De acordo com o Banco de Dados de Paleobiologia, cerca de 50 espécies anteriormente desconhecidas são descritas a cada ano, o que significa que há aproximadamente uma espécie recém-descoberta descrita a cada semana, disse Brussat. Todos esses dinossauros se encaixam em um dos 3 grupos: Ornithischia, Sauropodomorpha e Theropoda. Os dinossauros Ornithischia incluem comedores de plantas com bico, como Estegossauro, dinossauros com bico de pato, também chamados de hadrossauros, bem como dinossauros com chifres, como Triceratops, e dinossauros blindados, como Anquilossauros. Alguns ornitisquios andavam sobre 4 patas, enquanto outros andavam sobre 2. Dinossauros sauropodomorfa eram dinossauros de pescoço comprido e barrigudos que tinham cabeças minúsculas e membros semelhantes a colunas. Este grupo inclui saurópodes, como diplodocus, seus antecedentes menores incluindo Cromogisaurus e saurópodes extra grandes conhecidos como titanossauros, como Dreadnoughtus e Argentinossauros, que estão entre os maiores animais terrestres que já existiram. Theropoda é um grupo de dinossauros carnívoros, embora alguns, como Chileosaurus diegossurese, também mudado sua dieta para ser herbívoro ou onívoro. Os terópodes incluem Tiranossauro Rex e Velociraptor, bem como pássaros que evoluíram de pequenos terópodes. Então, como esses grupos estão relacionados? Está em debate. Os dinossauros ornitísquios têm osso público voltado para trás do quadril, o que lhes valeu o nome de dinossauros com quadril de pássaro. No entanto, eles não são os ancestrais dos pássaros. Os terópodes são. Enquanto isso, os terópodes e sauropodomorfos têm sacrídeos, têm seus saurísquios, ou quadris de répteis, que também são vistos em crocodilos e lagartos modernos, de acordo com o livro Dinossauros Redescobertos. Historicamente, pensava-se que os terópodes com quadril de répteis e os sauropodomorfos estavam mais intimamente relacionados entre si do que com os ornitísquios. No entanto, um estudo de 2017 na revista Nature desenraizou a árvore genealógica dos dinossauros, sugerindo que os ornitísquios e os terópodes estavam mais intimamente relacionados com base em análises de 74 espécies de dinossauros, informou a Live Science anteriormente.
Pouco depois, outro estudo de 2017 na revista Nature descobriram que nenhuma árvore genealógica, assim como uma terceira, é raramente considerada. É estatisticamente significativa em relação à outra, o que significa que todas as árvores genealógicas sugeriram que igualmente são plausíveis até que as mais evidências surjam. Como os dinossauros viveram? Os dinossauros viveram durante a maior parte na Era Mesozoica, uma idade geológica que durou 252 milhões a 66 milhões de anos atrás. A Era Mesozoica inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os dinossauros surgiram em pequenos ancestrais dinossauromorfos no período Triássico, quando o clima era severo e seco. Eles enfrentaram competição dos arcossauros crocodilos por dezenas de milhares de anos, mas finalmente prevaleceram quando a Pangeia começou a se dividir, disse Brussati à Live Science. Neste momento, vulcões entraram em erupção ao longo das fendas do supercontinente, causando aquecimento global e extinção em massa, disse ele. Durante o período Jurássico, de 201,3 milhões a 145 milhões de anos atrás, os dinossauros chegaram a domínio e alguns cresceram para tamanhos enormes. Por exemplo, a Volvria damparicensis, o titanossauro mais antigo, data de 160 milhões de anos atrás, pesava cerca de 33 mil libras, 15 mil quilos, e mediu mais de 50 pés, 15 metros de comprimento. Dinossauros icônicos desse período incluem brontossauros, brachiossauros, diplodocus e stegossauros. Durante o Jurássico, as plantas com flores evoluíram e os pássaros, incluindo o Archaeopteryx, apareceram pela primeira vez. Houve uma pequena extinção no final do Jurássico sobre a qual ainda não sabemos, disse Brussati. Qual é o maior dinossauro e o menor dinossauro? Alguns dinossauros eram enormes, mas outros eram pequenos. O menor dinossauro registrado é um dinossauro aviário que está vivo hoje, o beija-flor abelha, de Cuba, que mede pouco mais de 5 centímetros de comprimento e pesa menos de 2 gramas. Quanto aos extintos dinossauros não aviários, existem alguns concorrentes para a menor besta, incluindo um dinossauro parecido com o morcego da China, chamado Ambopteryx longibrachio, que media 32 centímetros de comprimento e pesava cerca de 306 gramas, de acordo com um estudo de 2019 da revista Nature. Pterossauros não são dinossauros. Muitos animais incríveis viveram durante a era dos dinossauros, e alguns são confundidos com dinossauros. O equívoco mais comum é chamar os pterossauros de dinossauros. Eles não são. Os pterossauros são répteis alados e arcossauros, o que significa que são parentes dos dinossauros, mas não são dinossauros. A ordem Crocodilia inclui crocodilos extintos e vivos aos seus parentes próximos. Os crocodilianos são arcossauros, mas não são dinossauros. Crocodilianos e pássaros vivos são os únicos membros sobreviventes do clado Archosaria. Os dinossauros tinham penas? Sim, alguns dinossauros exibiam penas, assim como seus descendentes de pássaros. As penas não se fossilizam bem, mas alguns fósseis notáveis, especialmente os da província de Liaoning, na China, que foram enterrados após uma erupção vulcânica, têm penas preservadas. Aqui estão alguns exemplos. Zhenhualong Zuni, Yutyrannus yuali e Jianyualong Tengui. Não está claro porque os dinossauros desenvolveram penas, mas elas podem ter sido usadas para o seguinte, como isolamento, para manter os dinossauros e seus ovos incubados aquecidos, para a exibição, para a comunicação entre dinossauros, para exibições de namoro e para voos planados ou motorizados. Michael Hebb, pesquisador associado do Dinosaur Institute do Museu de História Natural do Condado de Los Angeles. Os dinossauros podiam voar? Alguns dinossauros podiam voar, incluindo o mais antigo pássaro conhecido, Archaeopteryx.
descoberto na Alemanha e datado de cerca de 150 milhões de anos atrás, durante o final do Jurássico. No entanto, ao contrário da maioria das aves de hoje, os dinossauros extintos provavelmente voavam curtas distâncias. Pesquisas mostram que os músculos poderosos das pernas, asas grandes e um tamanho corporal relativamente pequeno eram necessários para decolar e voar em pássaros antigos e dinossauros semelhantes a pássaros, disse Reb anteriormente à Live Science. Sua pesquisa sugere que os dinossauros semelhantes a pássaros Microraptor, Raoneves e 5 gêneros de aves teriam sido capazes de se lançar do solo para iniciar voo. Por que os dinossauros foram extintos? Está em debate o quão bem os dinossauros estavam antes do asteroide colidir com a Terra. Um punhado de estudos sugere que no final do Cretáceo, as extinções de dinossauros estavam aumentando e a diversidade estava diminuindo, especialmente entre os dinossauros herbívoros. Mas esses estudos dependem de dados fósseis incompletos e modelos que podem não contar toda a história. Os dinossauros podem ser trazidos de volta? Na popular franquia de filmes Jurassic Park, os cientistas encontraram DNA de dinossauro preservado em um mosquito antigo capturado em ambar e em seguida preenchem as lacunas de DNA com DNA de sapo. É um enredo divertido, mas a ciência está longe de ser sólida. Por exemplo, o ambar não preserva bem o DNA e as rãs não estão intimamente relacionadas com dinossauros. Eles não são arcossauros e um estudo de 2017 da revista Proceedings of the National Academy of Science descobriu que a evolução do sapo decolou após o impacto do asteroide. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte e veio de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que tá passando aqui na tela. Isso usando só o seu Instagram e o WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.